Toda história tem três lados: o meu, o seu e a verdade. Esse é um provérbio chinês. Será que a Larissa Manoela ou a mãe dela estão interpretando nas entrevistas? Será que essa mãe é narcisista? Bora entender melhor essa polêmica aí? Meu nome é Bruno Pet e eu sou especialista em comunicação não verbal. Vamos lá entender. Contexto: a Larissa Manoela rompeu a sua relação com os pais após desavenças na administração da sua carreira. 5 milhões foram retirados da empresa de Larissa pelos pais, ela foi barrada nos imóveis da família, ficou sem plano de saúde. Então ela decidiu abrir mão de tudo que ela ganhou em 18 anos de carreira, um patrimônio aí de 18 milhões de reais, para agora cuidar do seu próprio dinheiro. Começou quando a Larissa fez 18 anos e aí decidiu saber mais sobre o negócio dela e tudo que ela estava provendo aí durante todos esses anos, durante a vida dela e a carreira dela. A Larissa Manoela, ela buscou um escritório de advocacia, pediu ao contador os contratos sociais das 3 empresas das quais ela era sócia, e aí ela descobriu que ela tinha apenas 2% da cota de uma das empresas. Na outra, ela era a única sócia, mas os pais eram 100% administradores dessa empresa. E a terceira era uma holding que dividia em 3 partes iguais tudo para poder reunir todo esse patrimônio que estava na primeira empresa. O que nunca aconteceu de fato, segundo a Larissa Manoela. E em março, a Larissa e os pais dela eles se reuniram na presença de advogados para tentar aí uma redistribuição da sociedade dentro dessas empresas. Desde que eles ganhassem, vocês acreditam, 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos. E o que dizem aí os pais? Em nota, a defesa do Gilberto da Silvana Elias dos Santos, os pais da atriz, eles afirmam que a Larissa Manoela ela falta com a verdade quando ela diz que ela não sabia qual que era o percentual dela nessa empresa da Lari, já que ela assinou uma alteração contratual em janeiro de 2020, no qual constava clara e expressamente o percentual aí de 2%. Segundo o advogado, também não é verdade que a Larissa não tinha aí acesso a esse dinheiro no dia a dia, porque ela tem e sempre teve e utilizou os seus cartões de crédito, com os quais ela sempre pôde comprar aí tudo que ela desejou. Tomar um refrigerante, uma água de coco na praia. Sim. A gente está falando de 10 reais? Aprender a analisar o comportamento de quem está aí à nossa frente nos coloca em vantagem. E aprender a se comunicar com carisma, com segurança, com autoridade, faz toda a diferença aí na nossa vida pessoal e também profissional. Tanto é que eu tô gravando esse vídeo aqui da China agora, onde eu vim treinar grandes empresas. Então já se inscreve aqui no canal, que eu tô começando no YouTube, que é um espaço pra gente se comunicar aqui com mais verdade, com mais aprofundamento, com vídeos mais completos. Tô fazendo esse pedido de coração pra vocês, porque criar vídeo no TikTok, no Instagram e aqui não é brincadeira, gigantes. Se inscrevam aqui já de uma vez pra gente continuar. Vamos analisar um trecho da entrevista da Larissa no Fantástico. O encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela tá cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser meus pais. Analisando aqui esse trecho da entrevista da Larissa, existe aqui uma tristeza real. As unidades de ação da face dela mostram isso. Os cantos dos lábios puxados para baixo, o queixo mais protuberante, uma microexpressão de tristeza. Ah, Bruno, mas ela é atriz, ela sabe manipular bem as emoções. O que é uma microexpressão? É quando uma pessoa ela tenta suprimir uma emoção. Ela é alheia à sua emoção. Então, quando você está vivenciando um episódio emocional, é comum em episódios de tensão, de desonestidade, de manipulação, de ameaça, que essa microexpressão venha automaticamente. Toda microexpressão ela é derivada de um processo emocional que acontece no nosso sistema límbico. Ela vai para o nervo facial e, por fim, para a face completa. A Larissa está sendo congruente, mas é claro que nós sabemos que esse caso aí está gerando uma repercussão para ela, colocando ela também em evidência, inclusive negativa, mas a positiva também está aí. Entre a gravação desse vídeo e até o momento da divulgação dele, a gente já sabe que está tendo uma chuva de notas aí na imprensa e a gente percebe sim esse comportamento controlador por parte da mãe da Larissa Manoela, de pedir que a filha continuasse pedindo dinheiro para a mãe, pedindo ajuda, e aí sim a gente está começando a perceber alguns traços mais fortes de um comportamento também nocivo e até narcisista.
Se isso aí gerou abalos emocionais, traumas na Larissa, só ela vai poder dizer. Que estão surgindo e falas ligadas ao dinheiro, ao cartão e à liberdade financeira estão comprovando isso. E também tem alguns vídeos surgindo ligados aos relacionamentos amorosos da Larissa, antigos. Eu não quero ser tendencioso nesse momento, mas eu também sei que todos os pais se metem em relacionamentos dos filhos inicialmente. Emitem opiniões também nem sempre verdadeiras ou nem mesmo agradáveis por seus filhos. E muitas vezes opiniões que até mesmo não foram solicitadas. E isso pode realmente sim machucar e se tornar muito abusivo. O excesso de preocupação e de controle, ele vai causando aí rupturas emocionais mais profundos, tá? A entrevista de Silvana, ela foi realizada pelo SBT e mostra os contra-argumentos aí da mãe da Larissa Manoela. E vamos agora analisar o canal do estilo de interação e a voz dentro do protocolo. Inicialmente ela foi perguntada sobre as compras aí da filha. A Silvana mantém o PIN do flow congruente, ou seja, a linguagem corporal dela e verbal estão se encaixando aí no início. Sem limite. Ela tinha senha, ela tinha acesso a esse dinheiro. Tinha acesso a esse dinheiro. Isso exige um esforço cognitivo e também emocional. Ela está sendo coerente até então. Só que a pergunta, no caso, foi sobre o acesso ao próprio dinheiro. A mãe responde sobre um cartão Black. E aqui nós veremos o canal do conteúdo do protocolo Scan. Então ela não responde sobre o acesso a esse dinheiro imediato. Ela fala das provas externas dela, do carro, da bolsa. Eles continuam manipulando e controlando as compras de Larissa. E isso não é acesso ao dinheiro por completo, na hora que a pessoa quer, que ela precisa. Também acontece aqui o que nós chamamos, esse ponto é muito importante, pessoal, que é o gerenciamento de impressão. Pelo uso do protocolo Scans de análise, a gente percebe alguns pins, são os pontos de interesse nas nossas análises. Então, a gestão da impressão, que se chama Impression Management, ocorre quando nós tentamos convencer as pessoas que nós estamos falando a verdade. Como é que eu quero ser visto? E aí a pessoa ela pode utilizar referências religiosas, referências morais. Pergunta para os meus amigos, eu sempre falo a verdade. Utilizar a cor dela, a raça dela, o gênero, o seu background aí como um suporte nessa narrativa e nessa história. Também existem pessoas que utilizam de educação e zelo exagerado. Que bom que você me perguntou isso, que pergunta excelente. São só alguns exemplos aí pra gente analisar, tá? E existe também até uma modificação na imagem pessoal e no ambiente, que foi o caso da Silvana nessa entrevista. Repara aí no vídeo. Dito Black, entre outros cartões também. É um cartão sem limite. Sem limite. Ela tinha senha, ela tinha acesso a esse dinheiro. Tinha acesso a esse dinheiro. Uma bolsa cara, ela podia comprar? Podia comprar, lógico. Ela tem bolsas caras? Bastante. A Larissa tinha liberdade de comprar o que ela quisesse com o cartão dela? Ela sempre pôde comprar tudo que ela quisesse. De qualquer valor? De qualquer valor. Inclusive carro. E eu acho que isso, bolsa, sapato, era bem mais caro do que um milho na praia. Foto da família no fundo, família, honestidade, união, pouca maquiagem, uma imagem de mãe cansada, real, uma mãe real, né? O cabelo curtinho, tons claros ali da roupa para trazer essa tranquilidade, essa acessibilidade, tudo para poder ajudar na composição da narrativa e da imagem dela. Essa não é uma roupa para quem é um pouco mais velha? Será que é o estilo dela mesmo? Será que isso foi bem pensado? Eu acredito que sim. Ela não mudou completamente o estilo dela, mas ajudou na composição dessa linguagem aí que ela quer passar. Essa gestão de impressão é muito utilizada por políticos, jogadores de futebol, criminosos, pessoas que às vezes cometeram pequenos deslizes, né? Seja qual foi o tipo de deslize. E aí elas acabam alterando partes da narrativa dela para poder atrair novos pontos, para confirmar aquela versão, e também alterando a sua imagem pessoal, a sua fala, os seus gestos, trejeitos, cabelos, enfim. É uma manutenção da aparência, é um gerenciamento dessa imagem, dessa impressão que você quer causar no outro. Isso pode ser muito bem utilizado para o bem na sua carreira, na sua vida profissional aí. Eu até ensino isso no meu curso Postura Profissional para você ter realmente melhores resultados. Assim como também tem pessoas que vão utilizar isso para o mal, para poder enganar e ludibriar as pessoas ao seu redor.
Agora a Silvana ali evadindo, fugindo, a Silvana não responde sobre esse milho. Ela devolve com outras duas perguntas numa forma de evadir verbalmente a uma pergunta desconfortável ou que ela não consegue aí responder honestamente. Então ela utiliza aí o que a gente considera como o evasivo, o PIN da evasão. Ela sorri no início, né? E não responde de forma objetiva. Não teria dinheiro nem para comprar um milho. Ai, Cris, você acha mesmo que a Lari não teria 10 reais ou sei lá quanto para comprar um milho na praia? Você acredita nisso? Ela pode ter acesso ao bem, a Larissa, mas claramente ela não responde se ela tem acesso ao dinheiro para comprar esse bem quando ela quisesse. Percebe a diferença? Uma coisa é você conseguir comprar aquele bem ali automaticamente, rapidamente com o cartão. Mas e acesso ao montante para você ter a liberdade de comprar a hora que você quiser, o que você quiser? Não tem. Além disso, a mãe também disse que preferirá não expor a filha com essas provas aí, que podem prejudicar a filha com um grande público. Ela falou, eu tenho muitas provas, sabe, Cris, para Cris Flores. Então eles se colocam também no lugar de pais. Faz sentido? Faz, porque se ela prejudicar a carreira e as finanças da filha, da Larissa, significa também prejudicar a eles mesmos no futuro. Continua sendo também uma forma de omitir provas, tá? Trazendo aí menos credibilidade para a narrativa da Silvana, ok? Então aqui de novo existe uma gestão de impressão. Ela quer mostrar o amor de mãe, apelando aí para um valor moral dela, para gerar credulidade no que ela diz. Impression Management, tá no protocolo SCANS também. Então, segundo a mesma aí também, a Silvana ela enviou uma nota para a Globo chamando a filha de ingrata. Incongruência de novo, Silvana. Existe aqui também nesse outro trecho mais incongruências. Essa tinha liberdade de comprar o que ela quisesse com o cartão dela? Ela sempre pôde comprar tudo que ela quisesse. De qualquer valor. De qualquer valor. Inclusive carro. E eu acho Quando ela é questionada se ela poderia comprar tudo que ela quisesse, ela faz uma negação com a cabeça. Ela realiza pausas, ela gagueja brevemente, alterando o canal de comunicação da voz, que é o trembling, o shake, a voz fica trêmula, se emociona. Eu cheguei aqui hoje e você estava dobrando umas roupas. Sim. As roupas que ela pediu pra eu mandar pro Rio de Janeiro com todas as coisas dela. As bonecas do carrossel, as Barbies, os sapatos. Desculpa. Existe sim uma ruborização no canal da psicofisiologia, existe o choro, existe a expressão facial de tristeza real, existe um gesto manipulador, pacificador aqui, ó, bloqueando os olhos. Eu não quero mais ver essa situação. Ela diz que sente falta da filha, a síndrome do ninho vazio, como disse aí um outro colega da área, mas também pode ser uma sensação de culpa, uma sensação de arrependimento mesmo pelo que ela fez com a filha. A Larissa Manoela queria ter uma vida dela, independente. Os pais não souberam administrar e lidar com essa decisão dela. As crianças crescem. Se você é pai, mãe aí tá me assistindo, entendam. O seu filho uma hora precisa voar. Eu sou pai também. E você vê isso em várias famílias. Acontece assim em diversos níveis da sociedade, em famílias com diferentes níveis financeiros, inclusive. Foi aí muito de uma cisão comportamental. O dinheiro foi um elemento disso tudo, sabe? A gente precisa saber identificar o que de fato é realmente patológico, o que é transtorno, o que é comportamento. E sim, seremos tóxicos, né? Como, por exemplo, aí a mãe dela inspecionar o celular, se imiscuir nos relacionamentos, realizar chantagens emocionais com a filha, sabe? Todo pai, toda mãe dá um palpite nos relacionamentos dos filhos. Eu mesmo saí de casa com 18 anos, lá em 2008, para ir pro outro lado do mundo. Abalou muitos meus pais, eles ficaram muito preocupados na época, levou um tempo para enfim eles ficarem felizes com a minha ausência e me motivarem a correr atrás do que eu acreditava e sonhava. Porque eles sabiam da educação dada, do zelo e do meu potencial, da minha vontade. E além disso também, eu havia completado 18 anos na época, lá em 2008. Então, maioridade legal, né, pessoal? 18 anos. Bom a gente lembrar também que no caso da Larissa, essa relação artística e corporativa aí começou muito cedo e com quantias vultuosas de dinheiro. E sim, o dinheiro muda
Muitas pessoas sim. O poder muda as pessoas. Quem disser o contrário é porque ainda eu acredito que não teve o poder e o dinheiro suficiente aí para mudar a sua vida. Você concorda comigo? Eu não sei se muda a essência de uma pessoa, mas vai mudar o comportamento dessa pessoa e a imagem dela, como ela é percebida. Lembrar que o poder é algo que ele é concedido. Afinal, a pessoa ela não precisa mais tanto da aprovação alheia. Quando essa pessoa está com muito dinheiro, ela está muito rica e muito poderosa. Ela às vezes não tem nem mesmo paciência para situações específicas aí na sua vida pessoal, familiar, profissional, né? Quando ela está num patamar financeiro muito elevado. Até mesmo os pais podem passar por isso. Porém, também eu acredito que os jovens de hoje, eles estão com uma valorização do material muito mais do que emocional, sabe? Que esse aí não foi o caso da Larissa Manoela, já que ela está abrindo mão de 18 milhões de reais transferido em propriedades. E a mãe ainda continua pedindo uma pensão durante esses próximos 10 anos em cima do faturamento da filha. Vale refletir também um outro ponto. Muitos artistas mirins, eles não conseguem continuar no topo das suas carreiras justamente por conta da falta de administração dos pais. E eu me refiro aqui ao comportamento, ao cuidado desses pais com a imagem, com a vida pessoal, profissional, estudantil desses filhos. Porque é super delicado deixar alguém gerir o seu financeiro, o seu emocional e o seu profissional. Aí um pai e uma mãe pensam, eu como pai também penso, quem que vai ser melhor do que eu para eu poder fazer isso? Ninguém, né? Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu coloquei no mundo. Só que às vezes nós nos enganamos. Nem todos os pais sabem tudo. A gente não precisa ter todas as respostas. Por isso que é importante abrir espaço para outros profissionais nas carreiras artísticas, em qualquer carreira aí do seu filho. Se você não é um administrador, se você não é um advogado, se você não é um psicólogo, um psiquiatra, um publicitário, o seu filho ele vai precisar desses profissionais, principalmente se ele já estiver faturando milhões nessas cifras aí como a Larissa fatura. Ele precisa estar ciente do que acontece na carreira dele. Ele precisa estar ciente da vida financeira dele quando ele atingir a idade correta e legal para isso. E essa honestidade deve ser mantida. A transparência precisa ser mantida. Eu acredito que essa família parece em si ter uma relação assim muito fria, muito corporativa, é tudo muito comercial ali. A minha sensação ao assistir os vídeos e ver as entrevistas é de um certo distanciamento, uma certa frieza. Eu acho que também o erro foi a maneira como isso tudo aconteceu, sabe? Todo filho sai ou deveria sair de casa. Todos nós somos livres para cancelar, para revogar contratos mentais, amorosos, comportamentais. Você decide quando quer realizar essa ruptura. Porém, quando envolve o financeiro e a legalidade, tudo isso muda. Eu acredito que os pais e as mães eles devam confiar na educação que dão aos seus filhos. E se eles estão fazendo algo errado, que eles mudem, que eles melhorem, que eles busquem ajuda, que eles peçam ajuda. Principalmente quando eles têm acesso aí a milhões. E eu não digo só de milhões de finanças, não. Milhões de informações de profissionais hoje em dia. Ninguém pode estar o tempo todo no topo. A proteção familiar ajudou muito a Larissa Manoela a sair praticamente ilesa do mundo artístico, que a gente sabe que envolve muito pecado, muita polêmica, muita baixaria e muita gente tentando derrubar o outro profissional. Uma pena que agora a imagem dela esteja também sofrendo um abalo por quem deveria mais protegê-la. Os seus empresários e principalmente os seus pais. Novos fatos surgiram aí. Uma ex-funcionária fala desse controle extremo da mãe da Larissa. Na frente de todo mundo, ela chegava a contar no cabeleireiro. Eu quebrei o dente da Larissa, quebraria novamente. São coisas que pra quem prestava serviço ou em sets de filmagem, nunca foi escondido do que a Silvana fazia com ela. O celular da Larissa, ela se passava como Larissa pra conversar com os namorados, ela incentivava a Larissa a namorar com quem ela queria. Na hora de terminar, era a hora que ela queria. Nos trabalhos também. Ela não tinha total... não podia escolher qual trabalho fazer. Escolhendo aí com quem que a filha deve namorar ou não, checando o celular, inclusive agressão física, chegando a bater aí na filha dela. O que nós temos de concreto é que sim, 9 propriedades foram passadas e entregues aos pais da Larissa. Os pais também ajudaram a construir esse patrimônio da Larissa. Eles mereciam? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Afinal, também a vida desses pais, aí, as carreiras deles, eles foram dedicados a essa filha. Mas é porque a gente fica se perguntando, por que não para por aqui?
Por que não termina o completo vínculo comercial? 9 propriedades de milhões de reais. Eu infelizmente vejo uma certa ganância por parte desses genitores. Isso eu estou falando aqui um ponto pessoal meu. Então, o dinheiro vem acima da família. A relação comercial realmente, acredito que prejudicou esse relacionamento, na minha opinião. É claro que os pais, eles precisam de autoridade sobre os seus filhos. E até certo tempo aí das suas vidas, essas crianças elas precisam de certo limite, certo controle para que ela evolua num ambiente saudável. Mas na vida adulta, isso deve ser evitado, isso deve ser principalmente entendido. Olha, a partir de agora eu tenho liberdade, isso eu posso, isso eu não posso. Isso também envolve consequências relacionadas às palavras proferidas, aos comportamentos e às atitudes. Vou verbalizar minha opinião. Os pais foram excessivamente protetores ao ponto de podar a liberdade dessa menina que virou mulher. A relação profissional afetou todos os âmbitos da família. E sim, com o desejo, o dinheiro todo estando presente nas suas interações ali no dia a dia, isso foi ficando cada vez mais tóxico, cada vez mais sério. Eu, como pai, jamais tentaria retirar bens do meu filho. Muito pelo contrário. Vai ser tudo dele no futuro, não é verdade? Eu penso assim, você está livre aí para discordar. A entrevista da Larissa, analisando a credibilidade, todo o discurso, os canais verbais, não verbais, a Larissa teve mais pontos de congruência do que a sua mãe, Silvana. Fica claro pra gente que a mãe realmente controlava as finanças da filha e só permitia certos gastos. Isso é real, isso está comprovado legalmente também. E o comportamento dela, infelizmente, demonstra isso de uma forma muito genuína. E eu tô aqui analisando. A minha opinião é que eu acredito que isso tudo deveria ter sido tratado de uma forma mais sigilosa, mais familiar. Porque afinal, antes de serem uma empresa, essas pessoas formam uma família. E, infelizmente, para as pessoas públicas, uma forma de resolver as situações delicadas é essa forma que é, inclusive, mais veloz, é justamente trazer isso a público, às câmeras. Só que isso gera danos na imagem e na reputação de todos esses envolvidos. Eu gosto muito dessa frase aqui. Se alguém não pode te ajudar a solucionar um problema, então essa pessoa ela não precisa saber sobre ele. Isso também vale também para o lado positivo, né? Seus sonhos, as suas metas, a pessoa que você está contando e compartilhando, vai te ajudar a chegar lá? Não vai não? Então não conta não. Eu fico aqui do lado da Larissa, pois eu acredito que ela é a pessoa que trabalhou também ali muito duro e que utilizou muito da sua capacidade intelectual, física. E as pessoas que utilizam muito o seu intelectual e o físico, sabe como isso funciona. A mãe também utilizou, mas eu fico do lado dela. Desde os 5 anos, estudando, decorando, gravando, vivendo tudo, menos uma infância. Por um único motivo. Trabalho. E o trabalho também era o sonho dela, mas sejamos racionais. É trabalho. Então o que é de direito dessa criança, dessa pessoa, dessa adulta agora, deve ser dado. O tribunal da internet não perdoa. Só que os filhos e os pais, eles devem sim se perdoar, porque o perdão é libertador, principalmente para quem dá esse perdão. E perdoar também não significa esquecer. Isso inclui não conviver também, se necessário, diariamente mais com essa pessoa. Afinal, a gente deve sim nos afastar do que nos causa dor, humilhação e danos psicológicos. Os pais devem dar limites aos filhos e não limitá-los. Essa foi uma análise aqui que incluiu o comportamento não verbal e a minha opinião pessoal também sobre esse caso. Você aí é livre para concordar, para discordar, fica à vontade aqui nos comentários, porque esse caso ele proporciona muito mais que fofoca, muito mais que parar a internet. Ele proporciona debates fundamentais sobre diversas estruturas familiares e os seus comportamentos. Seja cordial e respeitoso aqui nos comentários, por favor. Se você quiser ver mais vídeos aqui nesse canal, é só você se inscrever e deixar o seu comentário aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo.